Mateus 5, de 13 a 16. Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder suas qualidades, como restaurá-lo? Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém. Glória a Deus. Então, como eu disse, semana passada nós falamos um pouquinho sobre o sal. Hoje nós queremos refletir um pouco sobre sermos luz, né? Vós sois a luz do mundo. Olha que coisa maravilhosa que Jesus está nos dizendo. A luz, ela só produz efeito necessário ao ambiente que o cerca quando se distinguem deste mesmo ambiente. E ao mesmo tempo, elas devem estar plenamente envolvidas nele para que haja esta distinção. Ou seja, a luz, ela faz parte do ambiente que nós temos. Aqui nós temos algumas luzes. Mas elas, para se distinguirem, elas devem se manifestar. E é aí que está a diferença. Ela só é notada quando essa luz se manifesta. Já perceberam, por exemplo, a lua, as estrelas lá no céu? Mesmo durante o dia, elas estão lá. Sempre estão lá. Mas nós muitas vezes não notamos, nós não percebemos que elas estão ali. Agora, quando o sol se põe, aí sim, né, com a escuridão, quando a escuridão toma conta do céu, aí a gente nota ali a beleza da lua, a beleza das estrelas, porque elas sempre estiveram nesse ambiente, mas com a escuridão elas se distinguem. Eu lembro que no começo do ano, antes da quarentena, nós fizemos uma viagem missionária lá para Dourados, né, lá no meio de nós fomos em algumas tribos indígenas. E num determinado momento, à noite, né, num determinado momento, eu lembro que inclusive você que notou no céu, né, o céu limpo, estava tão escuro, mas você via a beleza das estrelas, você via a beleza da lua. Aqui em São Paulo a gente agora até que está vendo um pouquinho por causa de que diminuiu a poluição, né? Mas aqui em São Paulo é difícil disso acontecer. Mas lá no sul, nós víamos assim, ficamos encantados de poder ver o céu limpo e a luz das estrelas, a luz da lua. Que coisa fantástica, bonita. Agora, o mais interessante é que nós víamos ou vemos, né, a luz da lua, nos encantamos, mas talvez muitos de nós não sabemos que a luz, ela não tem luz própria. Ali o que nós vemos é o reflexo da luz do sol na lua, e isso nos encanta. Olha que coisa maravilhosa. Com isso nós aprendemos que nós vivemos neste mundo, mas a nossa vida como filhos de Deus deve se distinguir deste mundo. O nosso diferencial é a santidade, e por isso precisamos fazer a diferença aonde nós estamos. John Wesley, ele comenta o seguinte: vossa santidade, a nossa santidade, nos torna tão destacados como se destaca o sol em meio dos céus. Como não podeis sair do mundo, também não podeis estar em meio dele, sem vos tornardes manifestos a toda a humanidade. Ou seja, nós que carregamos Cristo, carregamos a luz de Cristo, precisamos fazer a diferença aonde nós estivermos. John Wesley continua, né? Não podeis fugir dos homens, e estando em meio deles, é impossível esconder a vossa humildade, a vossa mansidão, a vossa santidade e as demais disposições pelas quais tende a aspiração de ser perfeito, como o vosso Pai Celestial é perfeito. Olha que maravilha! A luz que está na minha vida, que está na sua vida, que é Jesus Cristo, ela precisa se manifestar aonde eu e você estiver. Nós estamos no mundo, mas como nós conversamos na quarta-feira, nós não fazemos parte do mundo. Nós somos aqui peregrinos, somos forasteiros aqui. A nossa pátria celestial está lá no céu, reservada para os filhos de Deus. Assim como aguardamos do céu o Salvador. Aleluia. Bom, uma coisa interessante para falarmos um pouquinho mais da luz.
A luz não consegue ser discreta. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Olha só que interessante esse texto. Bom, penso então o texto, Jesus olhando para a cidade, talvez a cidade de Jerusalém, uma cidade que estava no alto, e mencionando a luz acesa ali, e ali você conseguia localizar aquela cidade. Por quê? Uma candeia ou uma lâmpada, ninguém acende uma luz para deixar ela oculta embaixo da cama, de forma alguma. Ela tem que ficar no alto para que ela possa dissipar as trevas e para que ela possa iluminar o maior espaço possível. Então aqui em São Paulo, nas marginais, na Avenida Paulista, lá na Berrim, quando nós andamos tarde da noite, está tudo bem escuro, mas de longe nós conseguimos, a gente consegue ver, a gente consegue enxergar e identificar aqueles prédios enormes, imensos, mas com algum andar que está todo aceso. Né? A gente sempre comenta, né? Nossa, mas que desperdício de luz. Então, de longe, a gente consegue ver, identificar lugares, locais, prédios que estão sobre a luz. É isso que Jesus está nos dizendo. Nós não podemos esconder, nós não podemos nos esconder diante da luz. E como eu tenho a luz de Cristo na minha vida, não dá para ser discreto, não dá para disfarçar. A luz, aonde ela está, ela chega causando, ela toma todo o espaço. Não existe um lugar onde está a luz que a escuridão permanece. Este lugar não existe. Olha, Jesus está nos ensinando exatamente isso. Aonde a luz chega, ela toma conta da situação. Aonde o Filho de Deus está, a luz de Cristo tem que brilhar. A luz de Cristo tem que permanecer. Aleluia. Não existe a menor possibilidade da luz chegar e não ser notada. Assim nós, os filhos de Deus, nós precisamos mostrar a luz que está em nós. Nós não podemos passar despercebidos, porque a luz em nossas vidas precisa mostrar ao mundo onde nós estamos inseridos. A nossa vida, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas boas obras precisam glorificar a Deus. As nossas ações, as nossas atitudes, as nossas boas obras devem levar os outros que estão nos olhando, as pessoas que estão te vendo aí. As suas ações, as suas boas obras devem levar as outras pessoas a glorificar ao Pai. E aqui eu quero dar uma ressalva aqui sobre a questão da boa obra, das boas obras. Porque, às vezes, muita gente aí pensa o seguinte: não, eu vou lá e distribuo uma cesta básica, está tudo certo. Eu vou ali e faço uma ação de caridade e está tudo certo. Faço uma ação social, está tudo certo. Não. Uma boa obra não é apenas aquela que tem boa aprovação social, porque isso qualquer um pode fazer, inclusive os pecadores, inclusive os fariseus também fazem isso. Mas aquela obra proveniente da fé, que leva o outro a glorificar a Deus, essa é a boa obra que Deus quer que façamos, que o Senhor Jesus tem nos ensinado. Pois a fé é a fé que vai nos levar a fazer alguma coisa. Porque já somos salvos, porque já fomos salvos, e como diz o texto bíblico, nós já fomos salvos, e por isso praticamos as boas obras, para que o nome de Jesus seja glorificado. Amém. Amém? Pois sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que eu faço é mediante a fé. Porque eu quero demonstrar ao mundo o que Jesus fez na minha vida. A alegria que eu tenho de ter Jesus em minha vida, eu quero que todos vejam. Essa luz de Cristo na minha vida precisa refletir para que todos possam ver. A luz precisa se manifestar. Imagine-se num quarto grande, escuro, precisando encontrar um botão da sua camiseta, e esse botão é preto. Olha lá, imagina você numa escuridão, procurando um pequeno botão preto. Se a luz não se manifestar, você vai ficar ali procurando, tateando, e não vai encontrar. Agora imagina que alguém vem e acende a luz, de repente, aquele botão está na sua face, e ali você já a localiza. O mundo hoje está assim. Está todo mundo, grande parte da população mundial hoje, está perdida, buscando algo na escuridão, buscando algo em meio a uma cegueira espiritual tão grande, que às vezes as coisas
Jesus está tão perto deles, o botão da luz está tão perto que eles não conseguem enxergar. Assim, irmãos, nós precisamos fazer a diferença. Assim somos eu e você vivendo no mundo perdido nas trevas. O mundo é a escuridão. E o mundo, as pessoas, os seres humanos ali procurando, tateando e não conseguem localizar eu e você. Somos aquele que vai apertar o botãozinho da luz. E essas pessoas vão ver a luz se manifestar. Vão ver a luz de Cristo na sua vida. Amém. E buscar ter este encontro com Ele. Afinal de contas, como nós vemos lá em 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século, Satanás, o diabo, nosso inimigo da cruz, cegou a mente dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Nós sendo nós, o botãozinho, o interruptor, lembrei do nome, o interruptor da luz ali, aonde a gente chega, nós devemos levar a luz de Cristo. Como que nós podemos fazer isso? Além da nossa vida, além do nosso testemunho, nós devemos anunciar a palavra de Deus em tempo e em fora de tempo, a fim de que a luz seja manifestada e todos os cegos, tanto o cego físico quanto o cego espiritual, possam olhar para Cristo e ser salvos. Como diz lá em Filipenses 2,10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A luz, que é Jesus Cristo, refletindo em nossas vidas, levará o mundo ao conhecimento da verdade. Mas pastor, às vezes eu não consigo parar onde eu estou para pregar, para anunciar a palavra. Quando você estiver numa situação como essa, de que você não pode pegar a Bíblia, abrir ali e falar de Jesus, deixe que Jesus fale de você. Seja a sua vida um testemunho aonde você estiver, para que através da luz que é refletida em você, pessoas possam ser impactadas pela luz de Cristo. Olha só, e serem transformadas. Jesus é assim. Jesus, ele atrai. Essa luz nos seduz. Essa luz que é Cristo, quando pega a gente de jeito, é difícil não se deixar envolver. Existem aqueles que resistem à graça do Evangelho. Existem aqueles que resistem ao chamado do Senhor Jesus. Mas nós sabemos que nós podemos nos deixar seduzir por Cristo, pelo seu chamado, pela sua luz, e buscarmos mais e mais o envolvimento com essa luz, a luz de Jesus, e nos entregarmos totalmente a Jesus Cristo, para por Ele sermos transformados, para por Ele sermos renovados, para por Ele sermos salvos, para que por Ele possamos ir ao céu. Por falar em céu, como irmos ao céu? A luz mostra-nos o caminho para o céu. João 14,6 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Ele não é um dos caminhos. Ele é o único caminho que nos conduz à salvação. Salmo 119, 105 diz, tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Olha a nossa responsabilidade como filhos de Deus. Se entendermos que somos a luz do mundo, que refletimos a luz do mundo, como Jesus quer que sejamos, como Jesus quer que nós a reflitamos, precisamos direcionar os que estão perdidos para o caminho correto, para o caminho certo, para o único caminho. Nós precisamos mostrar ao mundo a luz de Cristo em nós e sermos o sinaleiro, o luzeiro, para que Jesus Cristo seja identificado. Nós precisamos, em meio às trevas, ser o pisca-pisca. Sabe aquela flechinha que todo mundo vê na escuridão? Aquela coisa piscando, mostrando: Jesus é a luz do mundo. Amém. Jesus quer te salvar. Jesus morreu para te salvar. Jesus é o Filho de Deus e Ele quer te dar a vida eterna. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos ser luz que mostre o caminho, que direcione o perdido à salvação.
aquele que está cego no pecado, cego nas atitudes complicadas, cegos nos seus pecados. Nós precisamos ser aquele que vai apertar o interruptor e mostrar a luz. Interessante que quando nós falamos em luz, muitas vezes nós, quando nos aproximamos da luz, a sujeira, né? O pecado, no caso, no nosso caso, quando nós nos aproximamos da luz, que é Jesus Cristo, mais os nossos pecados aparecem. Da mesma forma, quando a gente acende a luz. Quando a gente acende a luz e vai olhar os defeitos na parede, a gente não encontra. Não ficam mais fáceis de serem localizados ali as falhas, os defeitos, as sujeiras. Assim somos nós. Quanto mais nos aproximamos de Jesus, mais os nossos pecados vão aparecendo. Mas o que vai acontecer? O precioso sangue de Jesus Cristo vai nos purificar do pecado. E nós vamos nos santificando. Nós vamos nos purificando dia a dia, até o dia da perfeição. Até o dia que nós nos encontraremos com Ele na plenitude do tempo e seremos totalmente santificados. É fantástico nós nos aproximarmos cada vez mais do Senhor e poder olhar para nós mesmos, fazermos uma autoanálise e entender como precisamos andar na luz, como precisamos viver com Jesus, como precisamos nos aproximar cada vez mais da luz para podermos endireitar a nossa vida. Somente Jesus Cristo pode endireitar a nossa vida. Aquele que bebia, aquele alcoólatra que bebia, chegava em casa e destruía tudo, batia na esposa. Somente Jesus Cristo, somente a luz de Jesus Cristo vai poder ajudar esta vida. Aquele que roubava, aquele que era corrupto nos seus negócios, nas suas negociações, aquele que ganhava muito dinheiro ilícito, só Jesus, só a luz de Jesus vai fazê-lo se autoanalisar e reconhecer: eu preciso parar com isso, porque a minha maior riqueza não é o dinheiro, a minha maior riqueza é estar com Jesus. Somente o mentiroso andando, buscando a luz de Jesus Cristo, vai parar de mentir. O mau marido se tornará um ótimo marido, o mau pai será um ótimo pai, o filho que só apronta, que só dá dor de cabeça, quando se encontrar com a luz, vai ver as suas falhas, os seus pontos a serem corrigidos, e por aí vai. E nós também. Ah, mas eu já sou crente, eu já sou filho de Deus, eu vou para a igreja, eu sou nota 10. Amém, por isso, parabéns. Só que você é um miserável pecador assim como eu. Precisamos em todo tempo nos aproximarmos ainda mais do Senhor, para que as nossas falhas possam vir à tona e o Senhor nos purificar. É assim, é todo dia assim, é todo dia buscando mais e mais e mais do Senhor, todo dia buscando a santificação é um processo que só será finalizado quando nós estivermos lá na glória com Jesus Cristo. Mas enquanto estamos aqui, neste mundo, nós estamos no mundo, mas nós não fazemos parte dele, nós não pertencemos a este mundo. Por isso que enquanto estivermos aqui, nós precisamos buscar dia a dia a nossa santificação, esse processo de santificação. E isso é o tempo todo, é o tempo todo, todo o tempo todo. Precisamos, queridos, refletir a luz de Cristo. O nosso papel é refletir Jesus Cristo. Amém. Se você se diz filho de Deus, mas continua perdido nas suas atitudes ilícitas, nos seus pecados de estimação, eu tenho uma triste notícia para te dar, mas é a mais pura verdade. Você não está refletindo a luz de Cristo. Há algo errado na sua vida. Falta uma conversão genuína. Falta uma conversão verdadeira, para que você verdadeiramente venha refletir a Cristo. Vamos ler lá o primeiro capítulo de João, os primeiros 9 versículos lá de João. João o quê? João 1. De 1 a 9. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha o versículo 4. A vida estava nele, e era a luz
dos homens. A vida estava em Jesus. Jesus era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunho, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele, João, aqui o autor do livro, versículo 8, ele, João, não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz, que é Jesus. Pois a verdadeira luz, Jesus, que ilumina todo homem, é chegado ao mundo. Jesus, ele veio ao mundo para nos transformar, para em meio às trevas trazer a luz. Ele, a luz do mundo. Você sabia que qualquer corpo capaz de emanar luz pode ser considerado uma fonte de luz? Jesus era uma fonte de luz. Jesus é a fonte de luz. Mas, trazendo aqui para uma aplicação na nossa vida, ao estudar um pouquinho sobre a evolução da luz, aí como surgiu tudo, descobrimento da lâmpada, tudo, a gente vê que qualquer corpo capaz de emanar luz pode ser considerado uma fonte de luz. E existem dois tipos de luz, duas fontes, né? A fonte de luz primária e a fonte de luz secundária. A fonte de luz primária, elas são capazes de produzir a sua própria luz. Também são chamadas de corpos luminosos. Um exemplo disso é o Sol, o próprio Sol, ou uma lâmpada acesa. Agora também temos as fontes primárias, né? As fontes de luz secundárias, que são as capazes de apenas refletirem a luz que incidem sobre elas. Também são conhecidas como corpos iluminados. Por exemplo, se a lâmpada é uma fonte primária, a sombra aqui na parede iluminada é uma fonte secundária. Se a lua reflete o sol, como nós vimos há pouco, então a lua também ela é uma fonte secundária. Assim, o que João está nos ensinando, o que João está querendo dizer é que a fonte da luz primária é Jesus Cristo. E nós, os filhos de Deus, que refletimos a Cristo, somos as fontes secundárias, mas também somos a fonte da luz. Nós refletimos Jesus Cristo, portanto, aonde nós estamos, aonde nós estivermos, a luz do mundo, que é Jesus, precisa ser vista. Jesus Cristo precisa ser visto na sua vida. Eu sei que deve ter alguns alunos aí, alguns frequentadores de escola nos assistindo, embora não estejamos num período de aula lá na classe, né, presencial, mas lá na hora da prova, aquela vontade de colar, né? Esqueci uma perguntinha aqui. É lá que nós precisamos ser luz. É no cinema. É nas rodinhas, nas rodinhas dos amigos lá contando piada, é ali que temos que ser luz. É no namoro que temos que ser luz. É no trabalho, é no trânsito. Aonde nós estivermos, precisamos refletir a luz de Cristo. Irmãos, concluindo, eu quero falar um pouquinho do sol e da lua. Lembrando lá que em Malaquias 4:2, Jesus Cristo ele é chamado, né? O texto aponta para Jesus como o sol da justiça. E aí eu quero fazer uma alusão aqui ao sol e à lua. Nenhum de nós pode produzir a luz de Deus por conta própria. Podemos apenas refletir a luz de Cristo. Como falamos há pouco, a lua não pode produzir luz própria, ela reflete a luz do sol. Mas mesmo tendo a função de somente, ou de tão somente, ou de refletir, né, a luz do sol, às vezes a lua só consegue refletir uma pequena porcentagem da sua superfície. Isso nós chamamos, né, nós conhecemos de lua crescente, lua minguante, ou de meia lua. O que permite que haja uma lua cheia é o alinhamento total da lua com o sol. Por que alguns crentes não refletem a luz de Jesus Cristo em maiores proporções? Porque muitas vezes nós não conseguimos refletir a luz de Cristo como deveríamos refletir. Porque simplesmente não estamos alinhados como devíamos com o sol da justiça. Precisamos olhar para o sol da justiça, que é Jesus Cristo, e nos alinharmos
para refletirmos a luz de Jesus de uma maneira com muita potencialidade, com muita força, para que você possa orar e o doente ser curado, para que você possa orar e o doente e o morto ressuscitar. Já pararam para pensar nisso? Hoje em dia talvez a gente fala disso, o povo tira até sarro da nossa cara, mas o Deus que eu creio, Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus neste lugar, é o mesmo Deus que estava lá há 2, 3, 5 mil anos lá atrás, é o mesmo que ressuscitou Jesus Cristo. O Deus que está neste lugar é o que ressuscitou Lázaro. O Deus que está aqui hoje é aquele que ressuscita mortos, é aquele que nós lemos na Bíblia que os profetas anunciaram. É o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Precisamos nos alinhar com Ele, para que tenhamos potencialidade e poder vindo do alto, para enfrentar as nossas lutas do dia a dia, para não termos medo do coronavírus, para não ficarmos preocupados com isso. Somente refletindo a imagem de Cristo, refletindo a luz de Cristo nas nossas vidas, conseguiremos nos alinhar com Ele, e aí sim, numa potencialidade elevada, vivermos algo sobrenatural, vermos e vivermos milagres sobrenaturais. Ah, irmãos, como eu anseio ver uma geração que esteja alinhada com Jesus Cristo, alinhada com o sol da justiça. No dia que nós estivermos assim, nós viveremos o sobrenatural nesta terra. Aleluia! Quando estivermos totalmente alinhados com Deus, passaremos a brilhar na nossa capacidade máxima, para que nos tornemos filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Eu quero finalizar com este versículo de Filipenses 2, 14 e 15, lembrando a você. Você foi chamado para ser luzeiro no mundo. Você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para viver o melhor. E o melhor não é o viver aqui nesta terra, não, mas viver lá no céu, na glória, com o Senhor Jesus Cristo. Se você tem consciência de ser um filho de Deus, procure viver como filho de Deus. E se você vive achando que é o filho de Deus, mas nunca entregou a sua vida a Jesus Cristo, eu quero te convidar a fazê-lo nesta noite. Entregue a sua vida a Jesus. Reflita Cristo na sua vida e você será salvo. E você viverá por toda a sua eternidade uma vida eterna diante do Senhor. Quero te dizer que ser luz neste mundo é uma alegria muito grande, porque nós caminhamos para o céu, caminhamos para a salvação. E Jesus Cristo veio a este mundo para te trazer essa luz, para te trazer salvação, para te tirar do inferno, resgatá-lo das garras do diabo, de Satanás, e conduzi-lo às mansões celestiais com Deus, onde juntos estaremos para todo sempre, adorando aquele que é digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Faça a diferença nessa geração. Faça a diferença, deixe um legado. Seja luz no meio das trevas. E você que está vivendo nas trevas, corra para a luz. A luz é Jesus Cristo. Aceite-o como o único e suficiente Salvador de sua vida. E você vai ver como a sua vida vai mudar. Sua vida vai ser radicalmente mudada. Como é bom andarmos com o Senhor. Como é bom vivermos com o Senhor. Porque nós deixamos de olhar para as coisas deste mundo e nos alegrar. Porque isso é muito pouco, é muito pequeno. Nós temos muito mais coisas para nos alegrarmos no Senhor. As lutas não vão passar, não. Se você está achando que ser crente, que entregar a sua vida para Jesus, as tribulações vão passar, o coronavírus não vai te tocar, você vai ficar imune e isento. Não, pelo contrário. A palavra de Deus diz que nós seremos perseguidos, que nós teremos aflições. Mas Jesus, Ele quer te salvar do inferno. Amém. Ele quer te salvar de algo muito pior do que o coronavírus. Ele quer te salvar do inferno, das garras de Satanás, e te levar para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Morarmos com Cristo por toda a eternidade. Que Deus abençoe.